Toda semana tem uma inteligência artificial nova no mercado. A gente começou conhecendo o ChatGPT, que é a mais famosa, onde você tem uma inteligência artificial conversacional capaz de conversar com você e te trazer respostas bem inteligentes a partir de conversas num chat. Temos também o Midjourney, uma inteligência artificial capaz de transformar texto em belíssimas imagens. Temos agora o Caption, uma inteligência artificial capaz de fazer uma tradução em real time do português para o inglês diretamente em vídeo. E uma outra inteligência artificial surgindo que promete construir vídeos inteiros, trailers inteiros a partir de uma descrição feita em texto. Essas inteligências artificiais, elas estão mudando a nossa forma de trabalhar. Isso significa que muitas pessoas, infelizmente, perderão seus empregos, pois elas serão substituídas por essas inteligências artificiais. Isso não vai demorar muito para acontecer, porque já existem empresas no exterior e também aqui no Brasil usando o ChatGPT para realizar algumas tarefas ao invés de contratar novas pessoas. Nesse vídeo aqui eu quero trazer clareza sobre 3 principais tendências do que vai acontecer com o nosso trabalho no futuro bem próximo, mas bem próximo mesmo. Obviamente não é garantido que essas tendências elas vão se concretizar, mas a única certeza que eu tenho é de que o trabalho ele não será mais o mesmo e o nosso emprego pode estar em risco. E se você é novo aqui no canal, eu sou o Meigron, sou cientista de dados já há mais de 8 anos, tenho uma trajetória profissional aí por grandes empresas de tecnologia aqui do Brasil, tenho esse canal do YouTube para ajudar você a crescer na sua profissão usando dados e também dou aulas em uma instituição de ensino para formar a próxima leva de cientistas de dados de alto nível. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre essas tendências que eu venho observando através de artigos que eu leio, através de pesquisas, através de conversas no Twitter, através de várias fontes de informações de pessoas que estão mais nesse meio e empresas também que estão começando a utilizar o ChatGPT. E para começar essa discussão, eu queria contextualizar você com relação ao ChatGPT. O que é o ChatGPT? Bom, o ChatGPT ele é um algoritmo de machine learning da classe de processamento de linguagem natural, conhecido como NLP, e ele foi treinado com uma imensa quantidade de textos até 2021 e, portanto, ele aprendeu a inferir, ou a prever qual é a próxima palavra dentro de uma frase. Então, conforme você vai escrevendo, ele consegue prever a próxima palavra até que ele construa frases e textos inteiros. E o mais impressionante é que tudo isso dentro de um determinado contexto. Então, ele entende o contexto que ele está fazendo essa conversa com você e consegue prever essas palavras construindo frases enormes, até mesmo textos muito grandes. Então, o ChatGPT, ele é um aprendiz, de todo esse conteúdo que nós já geramos por aí pela internet. E isso é uma grande vantagem, pois ele tem o contexto de muitas coisas que nós não temos, porque seria impossível eu ler tudo o que foi escrito na internet. Só que, por outro lado, isso também é uma desvantagem do ChatGPT, porque ele precisa de conteúdo produzido pelas pessoas para poder aprender. Logo, a gente não tem todo o conhecimento do mundo escrito nas páginas da internet. A maior parte do conhecimento da humanidade está na cabeça das pessoas, está na mudança de conhecimento, na passagem de conhecimento entre falas. Nem tudo está escrito em blogs, escrito em notícias, escrito muito menos em papers científicos. Portanto, nem todos esses processos sobre como resolver problemas de negócio complexos, eles estão escritos em blogs ou em papers. Então, o ChatGPT, ele ainda se comporta como um estagiário, porque ele executa tarefas que você pede para ele fazer, muito precisas, mas a profundidade das respostas que ele traz é uma profundidade que você encontra escrito em blogs. Ele não consegue ainda trazer experiências de cargos mais elevados, de tarefas mais complexas, para trazer realmente um resultado mais embasado. O conhecimento que ele traz é um conhecimento básico que está acessível aí dentro da internet. Dado esse contexto, as 3 tendências mais discutidas nesses fóruns internacionais sobre o futuro do trabalho, artigos de blog, são os seguintes. A primeira tendência é que o ChatGPT ele vai aumentar a velocidade na produção das soluções. Então, o ChatGPT ele vai atuar como se fosse um parceiro, como se fosse realmente ali um estagiário. Ele ajuda você a ter brainstorms, ele traz informações rápidas para você, ele pode até sugerir caminhos que você pode tomar, ele pode trazer resultados de pesquisas, ele pode trazer resumos, ele pode fazer o famoso blueprint, que é o primeiro passo. Então, aquele primeiro passo, aquele primeiro rascunho, aquelas primeiras ideias, o ChatGPT consegue trazer muito rápido para você, porque você consegue interagir com ele, conversar
realmente com ele e ele traz todo esse conhecimento já um pouco mastigado para você ter um ponto de partida. Então isso reduz e muito, né, a produção de soluções, porque antigamente você tinha que pesquisar, você tinha que pensar, você tinha que reunir as informações para você ter um começo. Agora com o ChatGPT sendo o seu parceiro, ele consegue trazer muita coisa mastigada para você já ter um começo. Isso reduz muito o tempo das soluções. Muitas vezes para você construir uma solução, vou dar o exemplo aqui da ciência de dados, que é o que eu mais tenho experiência, a gente leva às vezes 1 mês, 2 meses para criar uma solução completa. Obviamente, se você aprender do jeito certo, você vai aprender a entregar versões dessa solução semanalmente. Então, a gente entrega partes dessa solução a cada 7 dias. Com o ChatGPT, fica muito mais rápido, porque ele consegue construir os códigos para você iniciais, ele consegue trazer opções de soluções para você iniciais. E, obviamente, como um estagiário, você vai ter que corrigir o que ele traz, porque, mais uma vez, ele traz um conhecimento mais raso, um conhecimento mais de níveis iniciantes, né? Você tem que corrigir, dar uma adaptada, colocar isso dentro do contexto de negócio, botar muito da sua experiência ali para melhorar aquele código, mas obviamente aquilo já é um começo. Então toda aquela parte inicial de brainstorming, de pesquisa, tudo aquilo ganha muita velocidade e isso encurta o tempo dos projetos. Então isso significa que os profissionais, eles vão ser capazes de produzir mais em menos tempo, porque agora eles têm um parceiro muito bom que traz informações muito rapidamente e muito acurado para você começar os seus projetos. Então uma das grandes tendências da utilização do ChatGPT é que ele trabalha em parceria com esses profissionais para acelerar o processo de desenvolvimento de solução. Esses profissionais, eles desenvolvam soluções cada vez mais rápido. Então, ao invés de você entregar um projeto a cada 7 dias, você vai entregar versões de 2, 3, 4 projetos dentro dos mesmos 7 dias, para essa velocidade de produção agora da solução do problema. A segunda tendência que eu venho observando no ChatGPT é que ele vai automatizar muitas tarefas manuais. Então, a inteligência artificial, ela vai fazer todo o trabalho manual. E nós, seres humanos, a gente vai assumir os riscos das decisões. Todo o trabalho manual é realmente fazer o código, testar os algoritmos, definir as métricas. Isso tudo ele vai fazer, vai trazer esses códigos prontos. Obviamente, no nível mais iniciante, a gente vai ter que pegar todo esse código e colocar nossa experiência em cima para adaptar aos problemas de negócio, adaptar as empresas, adaptar as pessoas por essa falta de conhecimento mais profundo que ele tem ainda. Então, a gente vai usar ele como esse chute inicial, né? esse início de projeto para a gente conseguir melhorar em cima disso. Toda essa parte manual de escrita de código, essa parte manual de trazer os insights, tudo ele vai trazer para a gente, vai fazer isso para a gente. Só uma coisa que ele não vai fazer é tomar as decisões, porque a gente não pode responsabilizar a máquina por isso. É aquele famoso problema que aconteceu alguns anos atrás, quando os primeiros carros autônomos eles começaram a andar pelas ruas, né? Houve alguns acidentes, e quando o acidente ele acontece, quem vai se responsabilizar? Vai ser o motorista, o dono do carro, ou a inteligência artificial que estava dirigindo. Só que se você culpar a inteligência artificial, quem que criou a inteligência artificial? Foi a empresa que criou a inteligência artificial, logo ela tem responsabilidade sobre aquele acidente? Então de quem é a culpa? É da máquina, do motorista ou da empresa que construiu a máquina? Então ainda assim, nós seres humanos vamos precisar assumir as responsabilidades das decisões, porque a gente não pode terceirizar essa responsabilidade, a gente não consegue legalmente culpar uma máquina. Então, essas decisões ainda vão ficar por parte do ser humano, mas todo o trabalho manual ainda vai ficar com as máquinas. A produção de código, as análises ficam todas com elas e nós vamos olhar para tudo isso que ela produziu e vamos avaliar, tomar decisão baseado nisso, tá? Então, todas as decisões que são mais de negócio, as decisões que são mais criativas, vão ficar ainda com o ser humano. E quando eu digo criativo, não é para você ficar sentado na cadeira olhando para o teto, esperando a inspiração chegar. Criatividade simplesmente é você juntar partes de coisas que não parecem correlatas. Então, por exemplo, estou fazendo um projeto, aí eu lembrei da aula lá de biologia, que os insetos eles usam o exoesqueleto para fazer tal coisa, e aí pegando essa ideia de como os insetos eles criaram isso para sobreviver, pode me trazer um insight de como usar esse princípio no meu projeto para melhorar a entrega de valor para a empresa, ou melhorar a minha solução. Então isso é criatividade, é você usar
né, elementos de diferentes áreas, não precisa ser da biologia tão longe assim, mas pode ser do desenvolvimento, da análise, de qualquer outra coisa, para criar uma solução nova, criar uma solução diferente. Então esse papel vai ficar muito com o ser humano ainda, de assumir as decisões e participar das decisões e influenciar de maneira criativa. Agora todo o resto manual, escrever código, fazer análise, mostrar gráfico, tudo isso aí vai ficar com as máquinas, com as inteligências artificiais. E a terceira e última tendência que vem se discutindo muito, principalmente em fóruns internacionais, é a fomentação da famosa gig economy. O que é essa gig economy, né? Essa gig economy é cada vez mais as pessoas elas trabalharem para mais empresas ao mesmo tempo. Como assim, Meigron? Essa gig economy, ela sugere que exista uma fortificação no número de freelancers e consultores, porque esse princípio agora faz todo sentido com a inteligência artificial, porque se eu tenho um parceiro que me ajuda a produzir mais projetos mais rápido, talvez seja muito mais valioso para mim trabalhar como freelancer em várias empresas, ter várias fontes de rendas de diferentes, né, origens, do que eu trabalhar numa única empresa, ou para prestar consultoria para várias empresas. Como eu produzo muito rápido os problemas, eu consigo trabalhar em várias empresas e também com o advento do home office, né, com a proliferação da internet, com os novos mecanismos de videochamada, de telechamada, propicia muito o trabalho home office. Então eu consigo trabalhar para qualquer empresa do mundo de maneira remota, e não só para uma empresa. Eu consigo trabalhar para várias empresas. Então, do meu ponto de vista de pessoa, às vezes vale muito mais a pena trabalhar como freelancer para várias empresas do que trabalhar para uma única empresa. Talvez eu faça muito mais dinheiro trabalhando dessa forma. Então, conseguindo produzir projetos mais rápidos com a ajuda das inteligências artificiais, isso se torna ainda mais forte. Das empresas elas terem times mais enxutos, mais distribuídos e ter o aumento dos freelancers e dos consultores. Eu mesmo já tenho recebido algumas vagas através do LinkedIn para trabalhar em empresas do exterior, e a descrição da vaga já me chamou muita atenção, porque na própria descrição da vaga já vem escrito assim: uma empresa que procura times distribuídos, uma empresa que procura times enxutos. Então essa é uma das tendências que me chamou mais atenção, né, nessa tendência das inteligências artificiais. Então a inteligência artificial, segundo as discussões, elas têm grandes chances de aumentar a nossa produtividade, ou seja, trazer mais velocidade da produção das soluções, automatizar muitas tarefas e fomentar esse crescimento de uma economia baseada num trabalho remoto para várias empresas, ao invés de você trabalhar numa única empresa. Aí você me pergunta assim, Meigro, mas como que eu posso saber se o meu trabalho ele está em risco? Bom, baseado nessas tendências que eu disse para você, você precisa olhar para o seu trabalho e pensar no que você faz hoje. Né? Você entrega valor para a sua empresa, ou seja, você produz algo que as pessoas elas valorizam, né, com as ferramentas que você sabe, ou você fica preenchendo planilhas, fazendo apresentações de PowerPoint, fazendo gráficos em Power BI, sem saber o que esses gráficos querem dizer, fica reportando relatórios no Excel. Se esse for o seu trabalho, se for um trabalho repetitivo, um trabalho manual, que você não adiciona nenhum conhecimento seu, né, exclusivamente seu nele, você está fazendo um gráfico, mas você não pôs nenhum conhecimento seu para dizer o que aquele gráfico quer dizer. Você mandou um relatório para o seu chefe, mas você não pôs nenhum conhecimento seu dizendo o que aquele relatório significa ou quais são as suas sugestões para que o chefe tome de ação. Se você não faz isso, cara, desculpa te informar, mas você corre sérios riscos de perder o teu emprego, mais cedo ou mais tarde, seja pela inteligência artificial ou seja pela falta de acréscimo de valor na empresa com relação ao seu trabalho. E para você ter uma ideia do quão avançado está a inteligência artificial, eu pedi para o ChatGPT se passar por um cientista de dados sênior e fazer uma entrevista comigo, uma entrevista técnica, como se eu fosse um júnior. E, cara, você vai se surpreender com o resultado dessa entrevista. Eu vou deixar o link aqui nesse vídeo que vai aparecer e se inscreve no canal e deixa seu like antes de você ir lá assistir. Até mais!